Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Artem e nessa videoaula chamada Concorrentes e Concorrência, você vai realizar uma introdução à análise competitiva. Essa aula é fundamental justamente para identificar os concorrentes que uma empresa possui e caracterizar o seu próprio mercado. Você vai perceber que essa aula tem um viés muito voltado para a área da microeconomia. Um dos conceitos que a gente mais vai abordar durante esse tempo todo aqui juntos será justamente o conceito de estruturas de mercado. Para começar, vamos entender qual que é a pergunta que vai nortear a nossa videoaula. E a pergunta é a seguinte: quais são as forças que dirigem o resultado das guerras concorrenciais em diferentes estruturas de mercado? Acho que a primeira grande ideia que essa videoaula traz para a gente é justamente a noção de que a estrutura de um mercado pode afetar profundamente a gestão e o desempenho financeiro de suas empresas. Isso porque a empresa atenta ao ambiente busca informações sobre preços, custos, objetivos e estratégias dos concorrentes e reação dos consumidores. Todos esses aspectos são subsídios indispensáveis para balizar as próprias decisões de preços de uma organização. Então, para começar a nossa conversa, a gente vai para uma caracterização mais específica, uma definição conceitual que eu acho bastante relevante sobre o que é de fato um mercado. Quando uma empresa pode dizer que está no mesmo mercado que outra. Então, uma definição que eu trouxe para você aqui bastante relevante é a seguinte: a ideia de que um grupo de empresas estará no mesmo mercado quando as decisões de produção, preço e marketing de uma empresa afetam materialmente os preços que as outras podem cobrar. Então, quer dizer, a partir do momento em que ocorre o que a gente pode chamar aqui de interdependência, quando a decisão de uma empresa acerca das suas estratégias táticas de preço, de distribuição, de que tipo de produção que ela vai realizar, a partir do momento em que essas decisões afetam materialmente a possibilidade de preços que outras empresas podem oferir no mercado, a gente pode dizer que essas empresas estão no mesmo mercado, porque elas têm relações de interação estratégica, de interdependência. Uma empresa depende da outra e isso é verdade mutuamente, inversamente, quer dizer, a outra empresa também depende da primeira. Bom, o CAD, que é o órgão que regula as relações de competição no mercado aqui no Brasil, também tem sua definição sobre mercado. Vamos ver qual que é a definição do CAD. Para o CAD, a definição de mercado relevante visa identificar o conjunto de agentes econômicos, consumidores e produtores que poderiam limitar efetivamente as decisões referentes a preços e quantidades de outra empresa ou de outras empresas atuantes em um determinado segmento de mercado. O mercado relevante, então, é determinado, assim, em termos de produtos e ou serviços que compõem, quer dizer, tem uma dimensão aí chamada dimensão de produto, e também da área geográfica para a qual a venda desses produtos é economicamente viável. E aí é uma dimensão geográfica para essa questão. O que é o CAD, O CAD aqui no Brasil, como eu disse, é a principal agência reguladora especialista na identificação de concorrentes e é denominada como Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que consiste em uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce em todo o território nacional as atribuições dadas a partir de uma lei, a Lei número 12.529 de 2011. Bom, então aqui no Brasil a gente tem essa estrutura regulatória que vai determinar se as condições de competição em um determinado mercado são adequadas, tanto do ponto de vista das empresas que competem por esse mercado, quanto também na perspectiva dos consumidores que recebem os serviços, demandam esses serviços ou produtos em um determinado mercado. Bom, agora vamos para o conceito básico de estrutura de mercado. O que é uma estrutura de mercado?
Mercados são comumente descritos como concentrados, né? Ou seja, quando tem poucos concorrentes, né? E também eles podem ser descritos como não concentrados, justamente quando os concorrentes são muitos, né? Ou a gente pode também usar o termo pulverizado. O mercado é pulverizado, possui muitos concorrentes operando naquele mercado. Essa caracterização, já de partida, permite uma avaliação rápida e muito suficiente sobre a natureza das interações estratégicas entre esses concorrentes. Então, quer dizer, por mera intuição, você já sabe de antemão que um mercado, quando ele é muito concentrado, quer dizer, tem poucos concorrentes, né? A gente já sabe que provavelmente os preços normalmente são mais elevados, né? Essas empresas aproveitam o poder de barganha que elas têm e ofertam seus produtos ou serviços a preços mais elevados, né? Agora, quando o mercado é muito mais pulverizado ou não concentrado, né, como os economistas também gostam de chamar, aí a gente tem muitos concorrentes no mercado. Isso significa dizer que os preços tendem a ser reduzidos, né? A concorrência é mais feroz, né? A rivalidade é mais acirrada e normalmente isso acaba resultando em guerra de preços, né? Não é sempre assim, mas enfim, a tendência é essa. O que a gente está querendo dizer de partida aqui é justamente que, a partir da simples noção, a simples compreensão, né, a simples caracterização de um mercado ser concentrado ou não concentrado, já nos diz muita coisa aí sobre como deve ser a natureza de concorrência nesse determinado mercado. Bom, quando a gente pensa em estruturas de mercado, então, em termos mais conceituais, uma estrutura de mercado vai se referir ao número e a distribuição de empresas num determinado mercado. Ela também vai fazer referência a um outro aspecto, né? Esses modelos, eles captam aspectos inerentes sobre como esses mercados estão organizados. Então a gente pode ver nessa tabela aqui que os mercados podem estar caracterizados a partir de duas grandes dimensões. O número de empresas, como eu disse anteriormente, né? Então a gente pode pensar em um mercado com muitas empresas, um mercado com poucas empresas, e até mesmo um mercado com apenas uma empresa. Ou então, a gente também, na verdade, conjuntamente, né, a gente também vai analisar a partir de uma outra dimensão importante, que é justamente a dimensão de diferenciação do produto. E aí o produto pode ser mais homogêneo ou heterogêneo. Nesse sentido, então, a gente tem algumas configurações importantes, como a nossa própria tabela mostra para você no slide. Então, em termos de concentração de mercado, né, quando um determinado mercado possui muitas empresas e os produtos são tipicamente idênticos, né, a gente diz que a gente está vivendo numa concorrência perfeita. Quando os produtos são diferenciados, né, ainda existem muitas empresas, mas os produtos são diferenciados, aí o economista chama isso de concorrência monopolística. Por outro lado, quando existem poucas empresas, mas os produtos são homogêneos, a gente está então dentro de um oligopólio de produtos homogêneos. E por sua vez, quando existem poucas empresas, mas os produtos são muito diferenciados, a gente está num oligopólio de produtos diferenciados. Por outro lado, também, a gente pode ter uma empresa só no mercado. E aí, seja qual for a denominação do produto, né, não tem como ele ser diferenciado ou homogêneo, porque se só tem uma empresa, o produto é o que ela vende. A gente diz que a empresa é o setor, você vai ver isso em alguns minutos. Então, no caso, a gente caracteriza esse mercado como um mercado monopolista, né? Ou seja, trata-se de um monopólio.